Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos nesse domingo maravilhoso. Eu tô muito feliz. Ontem nós comemoramos assim meu aniversário, né, que foi na terça, mas ontem nós comemos um pedaço de bolo com algumas pessoas da minha família, os meus amigos. Foi ótimo, foi muito bom. E eu sinto assim, sabe, que Deus ele tem preparado grandes coisas para fazer nessa próxima etapa da minha vida, nessa próxima fase. E tem sido maravilhoso, tem sido muito bom. Hoje nós estamos num ambiente um pouco diferente, aqui em casa está cheio de gente, mas tá tudo bem. Estamos aqui nesse desafio dia 58 e eu quero falar um pouquinho a respeito da crise. Quem é você na crise, né? Ontem eu estava estudando a respeito de mentalidade e isso me trouxe à memória que nós temos diferentes comportamentos em momentos de crise. Eu quero bater um papo sobre isso, porque se você souber como lidar em uma crise, com certeza você vai alcançar grandes coisas na sua vida, porque quase em todo momento nós estamos vivendo muitas crises, né? Então seja muito bem-vindo. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal. E todos os dias nós estamos aqui trazendo essas lives aqui com muitos ensinamentos, te ensinando a você aprender a dominar a si mesmo para que possa transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. Então seja muito bem-vindo, clica aqui nesse coraçãozinho, curte aí, compartilha nesse aviãozinho, manda para alguém que tá por aí, manda para alguém que quer assistir um pouco sobre essa live, quer ouvir um pouquinho sobre aquilo que nós estamos conversando, tá bom? Como sempre, nós estamos aqui baseados na palavra de Deus, mas vai convidando todo mundo para que vocês possam todos ouvir um pouco sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque ouvir a palavra de Deus é bom demais, né? É maravilhoso. Deus tem feito grandes coisas através da nossa vida. E tudo que nós podemos fazer é glorificar e exaltar o nome dEle. Fazer sempre a vontade dEle nas nossas vidas. E é muito gratificante, né? Poder compartilhar todo esse conhecimento, poder compartilhar tudo aquilo que nós temos feito, para que Deus ele venha nos honrar, venha nos abençoar e venha fazer tudo aquilo que Ele planeja, tudo aquilo que Ele deseja. Amém? Então bora lá. Vamos abrir lá em Provérbios. Vamos ler um Provérbios hoje. Provérbios capítulo 24, versículo 18. E ela é bem profundo mesmo, né? Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Vou repetir. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Provérbios 24, capítulo 10. O que vem a ser isso, né? Ontem eu estava estudando a respeito de mentalidade e é muito interessante que o autor do livro Bem Rápido e Devagar, né? Duas formas de pensar. Ele aborda que nosso cérebro, né? Ele tem duas maneiras, né, de pensar. Uma forma é o cérebro reptiliano, ou seja, é aquilo que nós fazemos de maneira muito automática. É quando você simplesmente acorda e já vai ou no banheiro, ou quando você está dirigindo, você não pensa a respeito da marcha que tem que mudar, isso já é automático. Quando você está escovando os dentes, quando você está comendo, quando você está fazendo coisas rotineiras que você faz no seu dia a dia, você não pensa muito a respeito disso. Você não raciocina muito
a respeito, porque já vai ali no automático, são coisas que já vem na sua mente, que já vem ali naquele momento em que você está fazendo. Quando eu falo 2 mais 2, você já pensa automaticamente que é igual a 4. Então, essa parte do nosso cérebro, ela age de maneira muito rápida, baseada nas experiências que nós já tivemos e no conhecimento que nós já temos sobre determinado assunto. Então, de certa forma, isso ajuda também a nós, o nosso comportamento, a poder agir, a saber como agir, a poder avançar, a poder, se a gente fosse parar para decidir tudo que a gente faz no automático, seria bem complicado, né? Então, essa parte do nosso cérebro ajuda bastante. Que você vai lá e faz alguma coisa no automático e simplesmente vai, né? Simplesmente faz. Mas quando nós vamos analisar essa parte do automático em momentos de crise, em circunstâncias onde nós precisamos analisar um pouco mais a situação, essa parte do nosso cérebro ela já não age de maneira adequada, porque isso nos leva a ser uma pessoa emotiva e impulsiva, né? Então, quando nós agimos pela impulsividade, usando a parte automática do cérebro, nós acabamos nos prejudicando em momentos de crise e nos mostramos que acaba mostrando que nós somos o quê? Fracos, né? Mas a segunda parte do cérebro, que é a parte que raciocina sobre isso, que raciocina sobre tudo que acontece quando a gente pergunta quanto é 24 vezes 32? Você já não responde no automático, você já vai analisando aquilo que está na sua mente, você vai analisando, às vezes é necessário pegar um papel e uma caneta ou uma calculadora para poder dar esse número, né? Então, o que isso significa? Que quando nós paramos para poder pensar a respeito dos assuntos, né, a respeito de tomar uma decisão, essa parte do nosso cérebro, que é a parte lógica, ela também vai nos ajudar. Nós precisamos dessas duas partes, tanto da parte que é automática, quanto da parte que precisa raciocinar sobre tudo. E no momento de crise é necessário usar essa parte que raciocina sobre tudo, porque quando você raciocina melhor no momento de crise, você sabe como lidar com a situação, você sabe como lidar, aquilo que você precisa fazer naquele momento de crise. E o que vem a ser essa crise, né? São N coisas que podem se tornar uma crise. Por exemplo, você não está esperando que algum acidente aconteça, algum tipo de doença aconteça, ou às vezes você não espera. Crise é tudo aquilo que está acontecendo que você não espera, né? Alguma coisa assim muito que acaba desestabilizando você. Então isso é um momento de crise. Quando fala, o país está em crise, o que isso significa? Que a economia não está boa, que tem muita gente doente, que são muitas catástrofes, né? Muitos acontecimentos que não são de maneiras naturais e que acabam prejudicando e desestabilizando aquele ambiente ou aquele país. A mesma coisa acontece comigo e com você. Existem vários momentos na nossa vida em que nós precisamos ou passamos por algum momento de crise, porque ela é natural, ela acaba sendo consequência, a crise é consequência, às vezes de uma decisão errada que nós tivemos, às vezes de uma situação em que nós não podemos controlar, que simplesmente acontece. Por exemplo, em 2020 foi fechado toda a maioria das lojas, né? Praticamente tudo. Então foi um momento de crise também, onde nós não tínhamos o controle sobre aquilo dali. Então, muitos comerciantes depois disso não conseguiram mais voltar para o mercado, ficaram ali fechados. Então esse foi um momento de crise de uma situação externa, uma situação em que não foi possível controlar, né? Não foi possível tomar uma decisão, uma frente daquilo dali. Então isso acaba acontecendo. E o que vai determinar se nós somos fortes ou fracos na crise é a maneira como nós lidamos com ela. Então, quando o Provérbios fala quem é fraco numa crise é realmente fraco. Por quê? Porque a crise é que vai forjar o seu caráter para determinar quem você realmente é. Se você é uma pessoa realmente forte ou se você é uma pessoa fraca. É muito simples, muito fácil dizer que nós somos fortes quando tá tudo bem, quando tá tudo bombando, quando tá, sabe, tudo do jeito que você quer, do jeito que você sonha, tá tudo ali nos conformes, mas também
você só consegue mostrar que a sua real força em momentos de dificuldades, em momentos de crise, em momentos que você não estava esperando por aquela situação. Mas quando você usa parte do seu cérebro que raciocina, você consegue sair, porque você consegue analisar as coisas de maneira lógica e não de maneira emocional. Porque as suas emoções sempre vão te levar a cometer situações, a cometer tomar algumas atitudes que podem acabar te prejudicando e deixando ali a parte automática do seu cérebro tomando a frente ali das suas situações. Então é importante que a gente venha analisar sobre isso. Por quê, Michele? Porque caso você queira realmente realizar os seus objetivos, que eu sei que é isso que você quer, é necessário que você venha aprender a lidar com a crise. E cada crise é diferente de outra, e cada crise são processos de uma etapa, né? São várias etapas que você vai subindo à medida que você vai avançando. Então, por exemplo, se há 2 anos atrás você tinha um momento de crise em uma situação, quando chegar nesse ano e você aprendeu a passar por ela, quando chegar a situação novamente, você já não vai mais estar do mesmo jeito, você vai estar em um outro patamar, você vai estar em um outro nível, porque você avançou, você aprendeu. Então isso mostra que você foi forte. Agora, se no momento de crise você desistiu, você olhou para trás e você ficou lá parado e não conseguiu agir, não conseguiu se movimentar, isso acaba mostrando a sua fraqueza. Então, quando o Provérbios fala que quem é fraco numa crise realmente é fraco, é porque é a crise que vai separar aquelas pessoas que realmente são fortes e aquelas pessoas que são meio fracas, né? Que não aguentam momentos de pressão ali. Mas o que a gente pode aprender? Michele, eu não sou uma pessoa assim muito forte na crise. Quando vem uma crise eu me desabo, eu choro, eu me acabo. Então o que eu devo fazer? Aqui nós sempre precisamos nos fortalecer no Senhor, porque é Deus que vai nos conduzir a ter uma fortaleza dentro de nós, onde nós mesmos sozinhos não conseguimos. Então quando a gente fala, diga ao fraco, eu sou forte, porque nossa fortaleza ela vem do Senhor, né? E é muito interessante quando nós nos dedicamos realmente ao Senhor, nós nos colocamos a nossa vida diante dele, colocamos tudo o que nós temos, tudo o que nós somos nas mãos dele, e essa fortaleza ela vai vindo, nosso espírito ele vai se fortalecendo e nós vamos conseguindo passar pelos momentos de crise. Então, quem é você numa crise? Você é uma pessoa que se deixa levar pelas situações, é uma pessoa que acaba usando a parte do cérebro que é emocional, que é no automático, essa parte ela sempre vai querer o mais fácil, o caminho mais simples, o caminho onde você não vai ter trabalho, o caminho onde você não vai precisar fazer muita coisa, nem precisar pensar e racionalizar sobre isso, vai simplesmente fazer. Só que essa parte às vezes acaba prejudicando a gente. Não podemos usar essa parte do cérebro para tomar decisões, principalmente para passar numa crise, porque o automático ele só se baseia naquilo que nós já vivemos. Então, se aquela crise que você já viveu e conseguiu passar ela, conseguiu superar aquela situação, então sim, você pode usar essa parte do cérebro que é bem rápida, né? Mas quando você ainda não passou, se você utilizar ela, você acaba prejudicando a si mesmo. Então é importante você sempre estar parando para pensar em como você vai agir em determinadas crises, em como você vai tomar a frente da situação e como você vai resolver. Ah, Michele, é uma crise que é impossível resolver, eu não sei o que fazer. Então, peça a orientação do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos fortalece, né? É Ele que nos enche, nos enche da sabedoria dele. Ultimamente, as minhas orações têm sido isso, né? Que Deus ele me dê sabedoria, a sabedoria divina, a sabedoria onde nós possamos ter discernimento do que está acontecendo no mundo. Porque a palavra fala que a nossa briga não é contra carne nem sangue, né? É contra principados e potestades, dominadores deste mundo. Então, o que nós entendemos com isso? Que pessoas que se levantam contra você, situações que acabam acontecendo de maneira inesperada, assim, são ações que podem ser até malignas mesmo, que você não tem muito o que fazer senão orar e tomar uma atitude a respeito.
Mas só que às vezes a gente fica pensando que é a outra pessoa que está contra nós. E aí vai lá e se magoa com ela, e fica com raiva e acaba contaminando o seu coração. E quando você toma uma atitude de contaminar o seu coração, infelizmente, você não consegue ter espaço para poder crescer, para poder desenvolver, para poder fazer o que precisa ser feito, para que os seus sonhos possam ser realizados. Você percebe que está tudo interligado? Tudo está interligado. Se você não tratar a sua mente, o seu coração, é impossível você conseguir focar em realizar os seus sonhos. Sempre vai ficar faltando alguma coisa. Então, o nosso coração ele precisa ser tratado. A nossa mentalidade precisa ser tratada. Se você tem uma mentalidade de fraqueza, de se olhar, tem uma alta imagem de ficar sempre esperando pela aprovação dos outros, quando você precisar de uma situação em que você mesmo precisa tomar uma decisão, você não vai conseguir, porque sempre você pede a opinião dos outros, sempre você vai focar naquilo que os outros querem para você e não naquilo que você quer para si mesmo. E isso é muito ruim, você viver dessa maneira, né? De ficar esperando que outras pessoas aprovem o que você está fazendo, é uma necessidade de aprovação. E isso acaba prejudicando as suas próprias decisões. E no momento de crise, você acaba, em vez de sair mais forte, você acaba diminuindo, enfraquecendo mais ainda e acaba não alcançando aquilo que você quer alcançar. Então, nos momentos de crise, eles sempre vão aparecer, ou por decisões que você toma, que foi decisões assim errôneas, que naquele momento você achou que era certa, mas depois percebeu que não era, ou por catástrofes naturais, por situações em que você não tem o controle, mas que você precisa saber como agir naquele momento. Então a crise ela vai aparecer para todo mundo passa por momentos de crise, seja emocional, seja financeira, seja, existencial. Tem pessoas que têm uma crise existencial, meu Deus, para que eu existo, por que eu nasci, tem esse tipo de crise também. Mas, à medida que você vai passando pelas crises e você vai crescendo, se desenvolvendo e vai aprendendo com tudo aquilo que está acontecendo, você vai forjando um caráter diferente. E você vai aumentando ali a sua força, né? Porque se você, durante a crise, se mostrar fraco, então você realmente vai ser uma pessoa fraca. Mas eu tenho certeza que não é isso que você quer. Você quer ser uma pessoa forte, uma pessoa imbatível, uma pessoa que consegue passar por tudo quanto é crise. Mas isso só temos com o Espírito Santo de Deus. Ele que nos fortalece. Sabe, existem momentos na nossa vida em que a gente vai passando por lutas, por provas, e vai dizendo assim, Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu não consigo. E ele fala, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, é nele que nós devemos que buscar essa força. E a sabedoria para passar pela crise. A crise ela vai vir, independente do momento em que você esteja passando. Pode ser uma crise passageira, pode ser uma crise demorada, né? Como o país está em crise em relação à pandemia já faz um tempo, mas aos poucos as pessoas estão conseguindo se recuperar. No ano de 2020, teve muita gente que perdeu o emprego, teve muita gente que perdeu o negócio, mas teve muita gente que prosperou também. Teve muita gente que descobriu aquilo que deveria fazer na vida, teve muita gente que abriu seu próprio negócio e bombou, teve muita gente que tomaram atitudes diferentes. Então tudo depende da maneira como você olha a situação, como você olha a crise, como você olha como que você pode aprender com aquilo dali. Esse é o segredo, né? Então, como eu falei, as crises vão aparecer para todo mundo, mas depende de você determinar como aquilo dali vai te atingir, como aquilo dali vai fazer algo na sua vida. Se você precisa tomar uma decisão, ou ficar em casa chorando, se lamentando pelo que aconteceu, ou tomar uma atitude e fazer as coisas acontecerem, resolver. Não tem como você lidar com uma crise baseado no choro. Michelle, então eu não posso chorar? Claro que pode. Que às vezes o choro ele alivia a nossa alma, né? Mas você não pode passar a noite toda chorando e passar o dia e ficar todo tempo se lamentando, reclamando, martirizando, impedindo, sabe, o agir de Deus na sua vida. Quando você foca no problema, quando você foca na crise, você não consegue sair dela.
Agora, quando você foca no resultado, quando você foca na solução, aí a sua vida muda. Aí a sua perspectiva muda. O que é perspectiva? É a maneira de olhar a situação. Então, a orientação é, você viu um problema, uma situação ruim, o que você faz? Você enxerga para ela e diz assim, beleza, tá acontecendo isso. E agora, o que eu vou fazer para resolver? Ah, tá doendo muito. Chora, depois lava o rosto e vai pra frente, vai pra cima. Vai pra cima do problema, vai enfrentar a crise, porque nós não podemos ser fracos. Nós não podemos nos deixar levar pelas crises que acontecem na nossa vida e acabar desistindo dos nossos sonhos. Não podemos fazer isso, não podemos. Deus tem sempre grandes coisas para realizar nas nossas vidas e nós só podemos alcançar todas elas se permitirmos a mão dele vir sobre nós. Bom dia, mãe linda. Davi, ele teve alguns momentos de crise na vida dele. Teve um momento em que ele precisou matar um urso, um leão, para defender as suas ovelhas. E tudo aquilo foi preparando ele, porque quando ele viu um gigante atacando o povo de Israel, falando mal ali do povo de Israel, falando mal do Deus de Israel, ele se encheu de uma coragem que ele não teria se ele não tivesse passado antes por um urso grande, né, por um leão. Ele se encheu de uma coragem que ele tinha fé em Deus e ele sabia que ele dava conta. Por mais que ele fosse pequenininho e magrinho, mas ele sabia que ele dava conta, porque o Deus dele estava com ele. E quando ele derrota aquele gigante, o povo, né, de Israel, eles ficam ali maravilhados e impressionados como aquele homem, aquele jovem rapaz, conseguiu derrubar um gigante. Será que se nós temos olhado para os nossos gigantes, para os nossos problemas, como algo maior do que nós, como algo maior do que Deus? Não há nada maior do que Deus. Não há nada maior do que aquilo que Ele tem preparado para nós. Não há nada. Ele é que está no comando, né? No comando de situações que a gente não tem o controle. Mas muita gente fala assim, ó, Deus está no controle de tudo, né? Mas eu tenho aprendido recentemente que não é bem assim. Né? As coisas acontecem na nossa vida conforme nós decidimos, conforme nós escolhemos. Deus é soberano sobre tudo. Mas Ele não age assim de maneira que vai contra a sua natureza, né? Vai contra o poder que Ele tem. Ele nos deu um livre-arbítrio. Então nós temos o poder de escolha. Nós podemos escolher aquilo que nós queremos para nossas vidas. E nós precisamos entender como que nós estamos olhando essa crise, né? Isso vai determinar quem nós somos diante da crise. O rei de Israel, antes de Saul, ele olhou para a crise, olhou para aquele gigante, para aquela situação, ele se enxergou pequeno, ele se enxergou incapaz, ele achou que ele não era bom o suficiente para derrotar aquele gigante. Mas Davi não. Davi olhou para ele e pensou, quem esse homem pensa que é para falar assim do Deus de Israel? E Davi só tinha um pensamento diferente, porque a fortaleza dele estava no Senhor. E nos momentos de crise, é isso que nós devemos buscar. A fortaleza no Senhor. Ele que nos fortalece, Ele que nos enche, Ele que que nos mantém vivo todos os dias, o fôlego de vida. Então, no momento de crise, quem é você? Uma pessoa fraca, que se deixa levar pelo que está acontecendo, que usa a parte do cérebro automática, que, vai pelo lado mais fácil, sem precisar tomar nenhuma decisão, se esconde, foge, desiste? Ou você é uma pessoa que busca a força no Senhor? Mesmo sabendo que você não tem, mesmo sabendo que sozinho você não consegue, mas você vai lá e enfrenta a situação. E Deus, Ele vai colocando a sua mão sobre a sua vida. À medida que você vai agindo, Ele vai te abençoando. É assim que nós devemos agir diante de uma crise, com a certeza de que Ele está conosco, quando nós temos esse relacionamento, essa aliança com Ele. Que no dia de hoje você venha parar para analisar quem é você no momento de crise. Se você é uma pessoa fraca ou se você é uma pessoa forte, mas forte em Deus. Porque sozinho, na força do seu braço, você não consegue nada. Nós não conseguimos nada.
Esse braço aqui, ó, não resolve nada, nadinha. Mas quando nós nos fortalecemos no Senhor, nós derrubamos gigantes, como Davi fez. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma mentalização. Respira fundo. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia ela dura para sempre. Obrigado, meu Deus, por estar conosco nos momentos em que nós mais precisamos. E saiba que sem Ti, meu Deus, nós não somos absolutamente nada. Pai, que Tu venhas tomar conta de nós, tomar conta do nosso futuro, tomar conta, meu Deus, de tudo aquilo que nós queremos e sonhamos. Deus, que o Senhor venha nos fortalecer e que nós possamos enfrentar, meu Deus, muitos gigantes, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você imagine agora o problema que você está enfrentando, a crise que você está passando, como um gigante. Olha esse problema no formato de um gigante aí, maior do que você. E olha você pequenininho, perto desse problema. Agora eu quero que você imagine algo atrás de você. Algo forte, poderoso. Um ser assim, divino, que vai crescendo atrás de você. E ele vai ficando cada vez maior do que o problema. Ele vai ficando cada vez maior da crise que você estava passando. E apenas com uma atitude, com uma pedrada, com ações, você acaba derrubando esse gigante, derrubando essa crise. E aquele que te fortalece está ali com você. E aquele que te fortalece segura na tua mão e diz: eu estou contigo até os confins da terra. Eu estou contigo até a consumação dos séculos. Eu estou contigo em todos os problemas, em todas as situações. Eu estou contigo. Tem de bom ânimo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, meu Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, meu Deus, por ser a nossa fortaleza nos momentos de crise. Obrigado por estar conosco, meu Deus, nos momentos em que nós mais precisamos. Aleluia. Respira fundo mais uma vez. E diga assim: já é. Amém. Glória a Deus. Quando você usa a mentalização, você vai ensinando para o seu cérebro aquilo que você quer fazer. E se com Deus ao seu lado, você é mais forte do que qualquer coisa. Nunca esqueça disso, tá bom? Que você tenha um domingo excelente, que você venha se fortalecer no Senhor e que amanhã você possa estar comigo às 6h27, tá bom? Um beijo enorme. Bom dia.